Essa semana eu estou com uma convidada super especial. Inclusive, eu já estava ansiosa por esse podcast, porque o que a gente vai conversar aqui é um despertar de dentro para fora. Eu acredito que toda mulher tem que assistir esse podcast para entender que não é só a questão da vestimenta, mas sim algo no interior da gente. Seja bem-vinda, Giovana. Você gostou do começo, assim? Eu, tipo, resumi o bate-papo que a gente teve ontem. Pois é. Seja bem-vinda. Me sinto muito honrada em receber você aqui no Papo que Rende com Natália Reis. Eu sempre tenho recebido mulheres, assim, incríveis, fortes, sempre para nos impulsionar, nos falar uma palavra que sempre consegue destravar a vida de alguém que está assistindo. E toda vez eu aprendo mais e mais ainda. Então, eu me sinto muito honrada, primeiramente, de ter você aqui. E gratidão a Deus. Olha, Ficou sem palavras, a Giovana. exatamente. Me sinto, né, feliz pelo convite e me senti mais feliz ainda agora por ver que eu me enquadro, né, na Tal. mulher forte, na mulher que tem algo a contribuir com outras mulheres. Com certeza. Giovana, e todo bate-papo eu começo pelo começo, né? Nada melhor do que começar pelo começo. E o meu público tá querendo conhecer quem é a Giovana. Se apresente. Giovanna Goetten é fotógrafa, estrategista de imagem e hoje eu sou uma amante das estratégias do mercado de luxo. E eu utilizo, né, as estratégias do mercado de luxo para poder trabalhar na marca pessoal das mulheres e também dos negócios. Eu acho super chique, gente, essa questão do mercado de luxo. Giovana, mas explica mais. Você mexe com fotografia, né? Eu já vou começar falando aqui. Como que começou esse interesse pela fotografia? É algo desde a infância? Foi algo depois da maturidade? Como que surgiu? Eu sou, hoje eu falo que eu sou a fotógrafa das mulheres de negócios, mas por muitos anos eu fui professora. E ser professora era um sonho para mim. E Uhum. quando eu realizei esse sonho, ainda com 19 anos, eu entendi que uma sala de aula era pequena para o sonho, para os meus sonhos, meus projetos. E comecei a sonhar. E eu sonhava em fazer mais, em contribuir mais. E eu não conseguia fazer isso numa sala de aula ou em uma escola. E eu sonhava, planejava, mas eu não sabia o que eu queria ser. Eu só sabia que eu queria mais. E a fotografia, eu encontrei a fotografia quando eu morei no Rio de Janeiro. Eu morei em frente ao Pão de Açúcar e eu via muitas pessoas, muitos grupos fotografando. E um dia eu resolvi perguntar para uma jovem por que sempre tinham muitas pessoas ali fotografando, que é na Urca, é o beira-mar, né, onde eu morava ali. E ela me falou, nós fazemos curso de fotografia. Quando ela falou isso, sabe aquela luzinha dos filmes assim, que acende aquela lâmpada assim? É, Achei o que eu quero. foi exatamente isso. Ou Mas você já seja, fotografava com o não, celular? Nada? eu nunca fotografava, eu nunca pensei nisso. A única certeza que eu tinha é que eu queria fazer algo grande, algo Nossa, que fizesse a diferença. uau. E tanto que eu sou formada, especializada na área da educação, atuei por 17 anos. E nesse período eu fiz faculdade de Direito, Nutrição, Biomedicina e outras formações. E eu me matriculava em um curso, me matriculava em outro, mas nunca era. Só que quando essa jovem disse, eu faço o curso de fotografia, na hora o estalo veio e eu acabei descobrindo que na mesma rua
onde eu morava, tinha, inclusive, o melhor instituto de fotografia do Rio de Janeiro. E na mesma semana eu me matriculei, fiz a formação em fotografia e foi ali que eu descobri realmente o que é trabalhar com amor. Nossa, que É, lindo. porque até então eu fazia um excelente trabalho em todos os lugares onde eu trabalhava, eu era promovida, né, a direção da escola, coordenação pedagógica, mas não era aquilo. E na fotografia, eu me sinto abençoada. Eu Realizado. sinto, que eu faço a diferença. E todas as vezes, quando eu fotografo alguém, quando eu estou ali atrás da câmera, eu agradeço a Deus pela minha profissão, porque eu realmente faço com muito amor. E você trabalha com autoestima, né? Autoestima. Você fotografa só mulheres ou mulheres e homens? O meu foco são São mulheres. mulheres, né? Então você consegue extrair o melhor daquela mulher que tá ali na sua frente para poder fotografar. Exatamente. E quando ela olha e faz aquele uau, olha como eu estou linda, é muito bom. E é tão incrível essa questão da fotografia que a gente consegue ver um reposicionamento nosso através de um retrato. Isso. Ontem eu e a Giovana, a gente tivemos um bate-papo online, porque futuramente vocês estarão vendo um novo posicionamento, onde eu procurei a melhor profissional nessa área. Inclusive, o arroba do Instagram dela tá aqui na descrição do vídeo. Vale muito a pena vocês acompanharem o trabalho dela. E quem tiver interesse já, eu já começo fazendo merchan aqui, você percebeu, né? E o que que acontece? Através de um retrato, você passa a identificar a sua vida. E você tinha me mostrado aquele seu retrato há um tempo atrás, né? Da Giovana antiga. A vestimenta era a mesma dos dias atuais, só que o olhar triste, o olhar vazio. Porque eu entendi o quê? Que isso aqui quer dizer nada se aqui a gente não estiver bem. Isso. Como eu comentei, durante muitos anos eu vivi uma busca, onde eu buscava me encontrar. Então eu buscava me encontrar profissionalmente e só que existia algo que faltava interiormente, a realização profissional, que vem também junto com a realização pessoal, e eu não tinha isso, porque embora eu fizesse muito bem o meu trabalho na época, eu não me sentia realizada, eu não tinha orgulho do que eu fazia. E eu buscava algo que fizesse com que eu encontrasse essa realização. E isso tudo vem do propósito, né? Então, hoje, um diferencial do meu trabalho é que eu fotografo as mulheres de negócio, porque, além de ser fotógrafa, eu sou também consultora de imagem e estilo. Então, eu aplico muitas dessas técnicas da consultoria de imagem, eu consigo aplicar na estratégia de posicionamento para essa mulher se destacar No no mercado. mercado. Uhum. Exatamente. E assim, inclusive hoje uma pessoa me procurou e falou assim: Olha, Giovana, eu vejo que você trabalha muito com mulheres que querem se posicionar, né, com estratégias de luxo, mulheres glamurosas, mas eu queria algo que de repente não fosse tanto o luxo. E foi quando eu expliquei para ela. Não é, se essas mulheres se posicionam dessa forma, é porque isso faz sentido para elas. Justamente. Faz sentido para elas, para a marca dela e faz sentido para o público que elas querem se conectar. Mas nunca é sobre o luxo, é sobre a sua essência. Então, se a sua essência, se o que você precisa é se conectar com um público onde você precisa passar mais acessibilidade, você precisa passar mais doçura, mais conexão, com certeza serão outras estratégias. Então, isso é a importância de você se conhecer e de eu ter a oportunidade de conhecer você como marca, para que eu consiga te direcionar de forma mais assertiva. Então, por isso a importância dessa reunião, antes do ensaio fotográfico. Nessa reunião, nós montamos um briefing, onde vamos definir os seus objetivos, quem é o seu público, e aí sim,
nos baseando nisso, quais Sim. são as suas melhores vestimentas, quais as melhores cores, quais elementos da sua marca vamos utilizar para esse seu posicionamento, porque o resultado é o quê? Um ensaio fotográfico extremamente estratégico. E quando você faz isso, o público vai olhar e ele não vai dizer: nossa, eu me conectei com aquela mulher de negócios porque ela está com uma roupa de linhas retas. Ele não vai pensar isso, porque esses símbolos que a nossa imagem transmite, ele vai lá, é lá no inconsciente, né? Então a pessoa se conecta com você por algum motivo. E isso é o que faz a proximidade, né? E faz com que gere o desejo para que ele queira comprar de você. Da empresária com a marca dela, né? E o Exatamente. público conectado. Isso. Porque é o que eu entendo. Se você tá ali vendendo autoestima, beleza. Igual depois que você teve esse seu novo posicionamento, as suas vendas aumentaram, não aumentaram? Por quê? Se eu tô querendo um posicionamento igual ao seu, não tem como eu procurar uma pessoa que não esteja alinhada com aquilo que eu busco. É porque é muito sobre como eu vou te, como eu vou te auxiliar num posicionamento que nem eu mesmo entendo, né? Justamente. Primeiro você precisa encontrar o seu porquê. E quando você entende o seu porquê, você encontra a força que você precisa. E você encontra essa força primeiramente em Deus e aí em você. Todos os dias, nessa conexão. Deus, você e a sua força de vontade. E começar a aplicar o seu porquê, e aí vem o como, né? Uhum. Giovana, eu vejo você falando assim, dessa mudança do seu posicionamento, mas eu consigo sentir que teve um estralo realmente dentro de você para essa mudança. O que que você consegue me dizer que foi a chave do seu sucesso? A chave do meu sucesso foi eu ser eu mesma. Bingo! Tá vendo? A resposta, ela tá dentro da gente. A gente não precisa ir lá fora buscar. Isso. Basta a gente começar a observar. E como é que foi isso? Durante muito tempo, eu me sentia julgada, criticada por ser como eu sou. E as pessoas falavam tanto, olha o jeito que ela anda, olha o jeito que ela se movimenta. Aquela Giovana, do, Olha do isso. passado. A Giovana, desde a Giovana adolescente até poucos anos atrás, pouquíssimos anos atrás. Então, olha como ela é metida, olha o jeito dela, olha a roupa dela. E eu comecei a acreditar que eu era realmente assim. Olha, o olhar dela é snob, o jeito que ela caminha é exibido. E eu comecei a acreditar que eu era essa pessoa. De tanto que você escutava. De tanto que eu ouvia em todos os lugares E essa que eu pessoa não ia. era uma pessoa aceita, né? Então, para mim, eu não me sentia aceita. Então, eu tinha aquela muito grande o sentimento de rejeição. Então, quando eu chegava num lugar, eu já chegava meia coada e com aquela certeza, eles não vão gostar de mim. E foi quando eu comecei, há uns 2 anos, mais ou menos, eu tive uma ligação mais forte ainda com Deus. E eu consegui entender que Deus me desenhou do jeito que eu sou. Independente do que os outros falam, independente do que os outros acham de mim, Deus me fez assim. E quando eu comecei a entender isso e aceitar que essa é a Giovana, eu encontrei em mim essa força. Não importa o que o outro vai dizer, Deus me fez assim. Você estava deixando de ser você para agradar as outras Exatamente. pessoas. E isso estava te fazendo infeliz. Isso me fazia infeliz. E quando eu passei a me sentir forte, quando eu passei a entender, nossa, que bom que eu sou assim. Eu sou essa pessoa. Eu comecei a passar e a demonstrar essa força na minha vestimenta, na minha postura, no meu semblante. Então, quando você
se sente bem com você mesmo, você consegue transmitir isso para as pessoas ao seu redor e, naturalmente, isso vai para a sua vestimenta também, ali para a sua imagem. Tanto que, como era a forma que como era a minha imagem antes? Era uma imagem de uma pessoa mais doce, mais sensível, uma pessoa muito sensível, muito delicada, porque era assim que eu me sentia. Eu me sentia como uma vítima. E então eu acabava transmitindo isso, né, na minha vestimenta, uma roupa bem delicada. Só que na verdade eu não era aquela pessoa. Eu apenas internalizava o que os outros diziam. Ao decorrer dos anos, dos dias, você foi se abafando, se Isso, anulando, para se enquadrar, para ser aceita do nível que as pessoas queriam que você fosse. é, E quantas de nós fazemos isso todos os dias? muitas. Por causa, talvez, de um relacionamento, por conta dessa sua situação, das pessoas falarem, ah, porque ela é metida, porque ela é... Não, então eu não vou fazer mais essa minha cara. Eu vou ter que inventar uma cara nova para as pessoas me aceitarem. É mais ou menos É, isso, né? era isso que eu pensava. Gente, mas eu não estou fazendo nada, eu só estou sendo eu, e por que que eles estão falando isso? Eu sou assim. Olha o jeito que ela caminha, e eu, gente, mas eu pensava comigo, né? Mas eu, Tô eu tô fazendo. caminhando normal. Esse é o meu jeito de caminhar, sabe? Então, eram muitas vozes e eu acreditando nessas vozes. Então, até que eu entendi que eu posso ser livre para ser eu. E quando eu comecei a entender a importância de eu assumir essa pessoa que eu sou, de eu assumir e transmitir essa força que eu tenho, porque Deus colocou em mim, eu comecei a auxiliar outras mulheres a serem fortes também. Porque você se reposicionou. Isso. As minhas, o meu posicionamento, tudo mudou. E foi de forma muito natural. Hoje em dia, nós podemos sim fazer um posicionamento super estratégico para posicionar uma marca pessoal. Só que, se não é algo assim que é da sua essência, ele não vai se sustentar. Por isso a Verdade. importância de algo que seja verdadeiro. Senão, não sustenta. Você não quer que a pessoa crie um personagem, é que ela seja ela Isso, mesma, né? exatamente. E aí entram, então, as estratégias do mercado de luxo, né? Uhum. A Coco Chanel, por exemplo, quando ela começou a criação das roupas dela, foi porque ela se sentia incomodada. Ela não criou as roupas, né, as roupas que ela desenhava para agradar os outros. É porque naquela época as mulheres usavam ainda espartilho, aquelas roupas, vestidos com muitas camadas de tecido, e ela não se identificava com aquilo. Então ela tinha vontade de tomar um sol, ela tinha vontade de ir para a praia, e era impossível fazer aquilo com aquele tipo de vestimenta. E foi quando ela resolveu criar algo pensando nela, mas que acabou beneficiando e que nos traz benefícios até hoje, né? Então, o que que ela fez? Ela trouxe as peças masculinas, porque qual era o princípio dela? Eu quero ser forte. Eu quero ser a única pessoa que vai decidir sobre a minha vida e sobre o meu negócio. Eu não quero depender de ninguém. Então, esses eram um dos princípios dela. E o que que ela fez? Ela trouxe na própria vestimenta, em tudo que ela criava, ela trouxe a força. Então, quando nós vemos linhas curvas, nós pensamos em quê? Em delicadeza, que é como as mulheres eram vistas naquela época, muita aquela cintura bem marcada, quadril marcado, então elas eram vistas como algo delicado, algo doce. E a Chanel pegou roupas masculinas e adaptou para as mulheres. Então, por isso que você não vai encontrar uma roupa da Chanel que seja curvas. As roupas da Chanel são linhas retas. Por quê?
para passar exatamente essa força que é da essência da Chanel, que veio dela. Entendi. E, inclusive, os perfumes. O vidro de perfume, que foi o primeiro perfume, a primeira essência que foi criado para a Coco Chanel, ele também é todo de linhas retas. Eu não tinha Então, parado para assim, reparar é, esses detalhes. ele é todo de linhas retas. Por quê? O que que ela queria passar? Força. Força. E a força, o dinamismo, ele está nas linhas retas. Então, sempre que você. Por que que uma mulher, ou um homem, né? Uhum. Quando ele está com um terno, com um blazer, por que passa mais autoridade? Porque você não percebe, é o que eu falei, vai no inconsciente, mas essa pessoa, o terno tem linhas retas. Sempre o que tem linhas retas passa força, passa mais autoridade. E foi isso que a Chanel começou a transmitir nas roupas que ela criava e depois no perfume e em todas as coleções dela. Então aí nós vemos realmente algo que veio da essência. Não foi para agradar o outro, foi para ser ela mesma. Então quando vem da essência, dá certo. E sempre tem aqueles que vão se identificar. Com certeza. Muitos se identificam com ela exatamente por essa força que ela transmite. Então, quando alguém, por que que alguém poderia comprar uma bolsa de uma outra marca mais barata, mas por que que muitas pessoas ficam na fila da Chanel? Eu estive em alguns países onde tinham lojas da Chanel e em todas Tem fila. tem fila. Por quê? Ou seja, quando você tem uma bolsa de uma outra marca, você olha e fala assim: olha, isso aqui é uma bolsa. Quando você pega uma bolsa da Chanel, você diz: essa é uma Chanel. Hum, Olha a é diferença. diferente. Essa é uma bolsa, E essa é uma essa é uma bolsa, é a Chanel, essa é Chanel. uma Chanel. As duas têm a mesma funcionalidade. Nas duas eu vou guardar alguns itens pessoais para quando eu sair. As duas têm a mesma funcionalidade, mas elas têm posicionamento diferente. Quando você compra uma bolsa ou algum produto da Chanel, você está querendo dizer o quê? Eu acredito nisso. Eu acredito nessa essência. Nesse posicionamento. Nesse posicionamento. Eu quero ser vista como essa mulher forte, como a Chanel era. Então, as marcas de luxo, elas têm muito a nos ensinar, principalmente nessa questão do nosso posicionamento e na forma também que eu acho muito interessante, é na forma como eles fazem de tudo para que o cliente tenha uma experiência positiva e inesquecível, né? E realmente. Tanto é que tem fila no estabelecimento, né? É incrível essa questão do posicionamento. É, E o posicionamento, ele vem para tudo, né? para Para tudo. para quem quer vender, para quem quer se posicionar na vida, ser um mentor, um palestrante, uma boa mãe, um bom esposo, tudo vem do posicionamento, Isso. né? Eu fico, você falando, eu fico viajando, porque tudo tem uma história, né? Tudo tem uma Olha história. a história da Chanel, eu não sabia a fundo o porquê. Agora você me explicou que elas pegaram roupas masculinas, tanto é que roupa da Chanel não tem nada colado, né? Não, Realmente. porque ela quis realmente tirar esse isso que já era um costume na época, ela quis trazer algo novo. É o Não, é diferencial, né? força, Uhum. força. Então ela dizia: eu quero ser forte, eu quero ser independente. E ela trouxe força para as peças dela. Tem a marca da Gucci, que foi o senhor Gucci, que ele trabalhava, quando ele era um jovem, muito humilde, ele trabalhava em hotéis. Então, Uhum. ele trabalhava num hotel onde era um hotel de classe muito alta e chegavam aquelas pessoas da realeza nesse hotel. E essas pessoas que chegavam, eles vinham com aquelas malas enormes de couro e essas malas tinham o brasão. E o brasão eram só das famílias que eram especiais, que eram importantes. Uhum. As famílias que eram importantes tinham o seu brasão. E ele, trabalhando nesse hotel, ele passou a admirar isso.
Então ele admirava e quando ele teve a oportunidade, ele criou a própria marca. Mas quando ele criou a marca dele, não foi pensando, ah, eu vou fazer o que a Chanel fazia. Ele pensou no quê? Na essência dele. Ele cresceu admirando aquela logo grande, aquele aquele símbolo grande das malas. Então, como ele criou a marca dele? Com símbolos grandes. Então, assim como ele admirava o brasão das famílias, ele criou, tanto que a Gucci são 2G, bem grande. Verdade. Então, você não vai ver uma peça da Gucci discreta. É A bem. peça da Gucci, ela é mais chamativa, é aquele mais pá, cheguei. Porque era o que ele queria, É era o o que ele posicionamento admirava. dele, aham. Isso. Então, vem muito da história dele. Por isso a importância de nós entendermos qual é a nossa essência, qual é a minha história. Como que a minha história pode fazer sentido? Como que a minha história pode contribuir com a vida de alguém? Então, essa é a importância e dar valor à nossa história. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas o que que eu vivi não tem importância, eu não consigo fazer a diferença, o que que vai ajudar alguém? E, de repente, é o que muitas pessoas precisam ouvir e conhecer. E foi daí que a Giovana teve esse posicionamento. A Giovana, ela se posicionou, começou a se posicionar através de um sonho, né? Então, quando eu realizei o meu sonho de ser professora e eu entendi que aquele sonho era pequeno para mim, eu continuei a sonhar. Só que eu sonhava grande. É tão engraçado isso, porque eu me identifico. Eu fico pensando assim, gente, se Deus deixou, né? Deus nos deu uma vida. Que eu não sei se vamos ter outra vida, eu não sei. Mas eu sei da vida que eu tenho hoje. É, Se Deus deu uma vida pra gente, com saúde e abundância, a gente tem que viver ela. Não, exatamente. é essa chave, não é só. Não quero ser só mais uma professora, né? Eu também, minha formação é. Eu fiz letras, português e inglês, também cheguei a dar aula. Então, eu venho de uma família de professores. Eu também. Tá vendo? Tem muito mais coisa a ver do que a gente imagina. É, E eu também olhava assim, quando eu tive a virada de chave, que foi através de um acidente. Fala assim, Deus me colocou no deserto ali pra eu parar, porque às vezes a gente tá na correria da vida da gente, vivendo igual manada. Você tá indo na onda ali, mas você não tá vendo o que você tá fazendo da sua vida. Se aquela vida é a vida que Deus deixou pra você não sabe. E quando Deus me colocou no deserto, que ele me paralisou, foi daí que eu comecei a olhar ao meu redor. E eu falei, não, não é isso que eu quero. E aí bastou uma decisão. Porque da decisão você já vem com um plano de ação. O que que eu quero para essa mulher? Hoje mesmo, quando eu saio da academia, eu me olhei no espelho, a gente passa a entender muitas coisas da gente quando a gente começa a desenvolver o autoconhecimento, né? muito. É você, mulher, se olhar no espelho. Você mesmo vai ter a resposta para você. Você tá gostando do que você tá vendo? Eu não falo só a questão de corpo. Corpo também, né? A estética aí é você que vai achar se tá boa ou se tá ruim. Mas e tudo? E dentro e fora? A resposta tá dentro de você. A partir do momento que você começa a se olhar, falar, eu não tô gostando disso, eu tô infeliz com isso. É uma decisão. Só que eu vejo que muitas vezes o que aconteceu comigo, por exemplo, é que eu não, quando eu olhava para a minha vida, eu via que eu não estava feliz, que não era aquilo, mas eu também não sabia o que era. Eu só sabia que eu queria mais, que faltava algo, Tá perdida. mas eu não sabia exatamente o que era. Então, muitas vezes, eu acho que o que falta é esse encontro, é a gente entender, sabe, o porquê E o seu encontro foi ver na menina da fotografia, que na hora deu um estalo. que eu encontrei a fotografia, foi nesse momento. Até E então, mudou todo até o então nada restante tinha da minha vida. acontecido. Não, até então eu estudava tudo, fazia tudo e não, não é isso, não é isso, não é isso.
Qual o conselho que Era você assim, deixaria hoje para uma mulher que passou o que você passou, que não tá, desistir. que tá perdida, tá assim, buscando, não sabe o que que é o propósito dela? Qual o conselho que você deixaria? É sobre não desistir. E aí entra, de novo, eu vou dar o exemplo da Gucci, né? Uhum, A Gucci, eu não sei se vocês já viram, a Gucci, ela tem a maioria das bolsas são couro, né? uhum, A Gucci, ela tem um tecido. E nesse tecido tem a logo da marca. A maioria das bolsas da Gucci são assim. uhum, E sabe como que surgiu esse estilo de bolsa? Porque na época, em um determinado período, eles tiveram falta da matéria-prima para produzir as bolsas. Só que eles não pararam. Eles não viram aquilo como um empecilho. Eles tiveram o quê? Novas ideias. Vamos usar o que nós temos. E, na verdade, eles criaram, foi quando surgiu essa ideia de criar um tecido com, lógico que com a logo da marca, que uhum. lembra logo, né? O brasão é o símbolo da Gucci. A essência dela é mostrar aquilo, isso é o que ela gosta. Então, isso surgiu em uma dificuldade. Um outro exemplo da Gucci são as bolsas que têm a alça de madeira, que é de bambu. Em uma outra fase, né, da história, faltou matéria-prima. Eles, de novo, não pararam. Não, o que que nós podemos fazer agora? O que que eu vou fazer? Não vou ficar parado. E foi quando eles tiveram a ideia de fazer, então, a alça das bolsas com couro não, com o bambu. E deu super certo. E o que prevalece até hoje Uma isso. obra de arte, né? E é sobre não desistir. Se nós formos verificar essas marcas de luxo, muitas, Gucci, Fendi, Cartier, Chanel, elas sobreviveram a duas grandes guerras mundiais. E por que que elas existem até hoje? Porque elas têm estratégias, lógico, porque elas têm um porquê E nunca e desistiu. principalmente elas têm uma capacidade, uma resiliência, não desiste. Então, essas marcas, elas viam as dificuldades como obstáculos a serem vencidos. E muitas vezes nós vemos dificuldade tanto na nossa vida pessoal ou como na nossa vida profissional, Uhum. como obstáculos. Então a gente para ali, isso é um obstáculo. E a gente para ali, fica estagnado. O que que eu vou fazer? Ai, desanima, desiste, vou fechar tudo, vou parar tudo. Mas essas marcas, uma das características dela, elas não viam como um obstáculo, elas viam as dificuldades como um obstáculo a ser vencido. Então, elas Incrível. tinham essa certeza. Nós vamos vencer esse obstáculo. O que que nós vamos fazer para vencer? E para passar, né? Para conseguir vencer mais essa fase difícil. E é isso que você acredita Na força, na força. na resiliência. Porque para eu me encontrar, eu demorei 20 anos. Tá vendo, mulher? Você que tem alguns dias você tá se achando perdida. Calma, tem 20 Calma. anos. Vai chegar o tempo para cada uma. Exatamente. Então, é sobre não desistir. É resiliência. Porque assim, se você está respirando, se você está aqui hoje, é porque Deus ainda tem um propósito para você. Com certeza. Então, por mais que as pessoas não acreditem, por mais que as pessoas não entendam, esse propósito de Deus na sua vida está aí. Então, é sobre não desistir. Você nasceu para dar certo e vai dar certo. Deus não te criou por acaso. Você não está respirando hoje por acaso. Eu penso a mesma Você coisa. não está ouvindo isso hoje, esse podcast por acaso. Eu, Tudo eu, tem um eu porquê. penso isso quando eu criei, né, o meu podcast. E principalmente essa questão de trazer mulheres, a questão do empreendedorismo. É um projeto de Deus. Isso. Algum sentido, eu já entendo o sentido, mas eu sei que Deus tem um sentido muito maior para isso. É. E hoje, o legal é quando a gente consegue entender o porquê. Por que que eu passei por tudo isso? Por que que foi assim? E hoje eu entendo que durante muitos anos eu sonhei. Sonhei em fazer algo grande. E hoje eu falo que o que eu faço não é entregar uma foto. Hoje eu realizo o sonho.
Com Eu certeza. realizo o sonho de muitas mulheres de negócios. E assim como eu realizei o meu, eu acredito que a imagem e que o posicionamento pode realizar o sonho dessas mulheres que querem crescer, que querem ser uma marca reconhecida no mercado de trabalho, mas principalmente dessas mulheres que elas querem deixar uma marca neste mundo. Essas mulheres que têm esse sonho, eu acredito sim que eu posso contribuir de forma muito intencional. Assertiva. É, Porque comunicação é tudo. Eu, cada dia que passa, eu tô mais apaixonada ainda pela comunicação. E a comunicação é uma roupa, é um sorriso, é o seu cabelo, é um sapato. é o tal Tudo do tudo comunica. comunica. E o posicionamento, ele com certeza gera faturamento. Justa, adorei. Posicionamento gera Gera faturamento. faturamento. Incrível. E quando a gente começa essa mudança de dentro para fora, fica perceptível, né? Eu acredito muito na questão da energia. Se eu tô procurando, igual eu vejo algumas empresas, algumas empreendedoras precisam de um posicionamento melhor, mais assertivo. Tô aqui no Instagram, de vez em quando eu me deparo alguma empreendedora que tem clínica de estética. Vou dar um exemplo, você que vende saúde, vende beleza, vende energia. Você não pode estar do outro lado de qualquer jeito. Será que eu contrataria a Giovana do passado? Com um olhar triste, desmotivada? É essa mulher que vai tirar os meus retratos para me posicionar de forma mais assertiva no mercado? É essa mulher triste? Não, não quero. É igual as empresárias e empreendedoras que mexem com a beleza. Você tem que ter um posicionamento melhor, estar bem com você. Eu não falo só a questão de você colocar uma roupa elegante e estar lá, não. É você realmente cuidar, alinhar o tripé espiritual, físico e mental. Isso. Não é simplesmente um look. O look faz parte. É porque nós vemos assim, é, você estudou, você é uma excelente profissional, só que é muito importante você mostrar essa excelência em toda a sua imagem, porque tudo vai estar comunicando. E muitas vezes você não vai ter a oportunidade de ter uma segunda impressão, uma segunda boa impressão, né? Então, é sobre já comunicar de forma assertiva a profissional excelente que você é, porque às vezes você tem um excelente currículo, você tem um excelente atendimento, mas quando as pessoas olham para você, elas não veem a excelência na sua imagem. Então, meio que naturalmente, no inconsciente, eles pensam: bom, se a imagem dela não é muito boa, eu acho que o serviço dela também não. Não é? É incrível como que o primeiro contato, assim, o visual fica, né? É. É como uma fotografia. Quando a gente vê alguém pela primeira vez, a gente já bate aquela foto. Nossa, olha aquela pessoa. E fica aquela imagem na Verdade. nossa mente. E pode ser uma imagem positiva ou Ou não. negativa, aham. E toda vez que você ouvir o nome daquela pessoa, aquela foto, Vai aquela vir imagem dela que ficou lá na primeira vez na sua mente, ela vem. e vem de uma forma E assim, vem. é Então é a importância da primeira boa impressão. essa questão da energia, do primeiro contato, ela é tão importante. Eu conheci a Giovana, gente, através de um curso que a gente estava fazendo, né? E a Giovana, essa mulher que muito tempo ela escondeu ser, essa mulher que anda de uma forma elegante, é essa mulher que ela tem uma energia positiva. E eu, por estar nessa energia positiva, a gente conectou. Porque talvez se eu tivesse com a frequência baixa, autoestima baixa, eu não teria coragem de chegar e falar com você. E isso acontece sempre em grupos, principalmente os nossos de mulheres, Uhum. né? Ah, eu não vou falar com ela não, porque ela tem aquela cara de metida. Não, não vou falar com ela não, porque ela é poderosa demais para eu falar. Isso tudo é relacionado ao quê? À autoestima.
Então, quando você tá com a sua autoestima, você tá bem com você se iguala a outra mulher poderosa. Por que não somar com ela? Não, vou sentar ali do lado dela e eu vou conversar com ela, que eu quero saber o que é que ela faz e o que que dá pra gente movimentar ali, pra gente caminhar juntas. É o que eu sempre falo, que não sejamos mulheres que, ah, ela foi agredida ali, alguma coisa ela fez, porque Hum. nós somos as primeiras preconceituosas com nós mesmos, É verdade. né? Não, ela foi agredida, alguma coisa ela fez. É, de graça que não De foi. graça que não foi. Quem é que gosta de ser agredida, né? Então, a gente tem que ir trabalhando todos os dias a mente, principalmente a nossa classe feminina, ela tem que andar unida e não separada. Se eu tô aqui brilhando, eu tenho que espalhar brilho. E eu sou uma estrela, você é uma estrela, nós juntas vamos virar uma constelação, Exatamente. não é? Eu tenho o meu meio de comunicação, você daí. Vamos trocar, vamos caminhar juntas. E eu trabalho muito para isso. Que a gente não seja uma pessoa inacessível, uma pessoa que as pessoas não queiram falar com a gente. Eu falo sempre pelas coisas que eu já passei, né? Dos meus desertos, relacionamento. E hoje eu consigo conversar com várias mulheres. De abraçar, de oferecer um colo, não julgar. Quem somos nós para julgar? Só Deus que pode. Na minha opinião, só Deus que pode. Então, hoje esse movimento, né, feminino que a gente tem, eu vejo muito isso. E cada vez mais está melhorando. E eu vejo também o cuidado que você teve no seu empreendimento. Você chegou a montar um estúdio para poder receber essas mulheres. Imagina quantas mulheres já chegou ali, não muito bem, que só a gente que sabe que a mulher tem um poder de estar, desculpa a palavra, fudida por dentro, mas por fora ela tá. E quantas já entrou ali e realmente começou a se sentir bem por dentro e por fora? Mas aí é muito importante nós nos vermos não apenas como os profissionais, mas como ser humano, né? Para poder entender e acolher o outro. E isso é uma das características das empresas do mercado de luxo, em sempre fazer o a mais. Às vezes, por exemplo, na minha profissão, às vezes a pessoa não quer chegar só lá no estúdio, fazer as fotos, olha, nós temos 40 minutos, Ah, bora, bora, bora. 2 looks, vamos fazer, terminou esse, troca o look. Nem sempre é só isso que ela quer. Geralmente não é só isso que ela quer. Até porque se ela está lá é porque Eu gerou mesmo uma não interesso conexão. por só chegar e fazer. Eu gosto de conversar, eu É, gosto de sentir. e isso é uma, assim, uma das características das grandes marcas do mercado de luxo, sobre valorizar o seu cliente, sobre surpreender o seu cliente, sobre como eu vou encantar. O algo a mais. Isso, porque todas as vezes que você faz o que é esperado, isso não é encantar. Um exemplo, se você pede, se você oferece, se alguém te pede uma água no seu estabelecimento, o que que ele espera receber? Uma água. E aí, se você, ao invés de oferecer essa água num copo de plástico descartável, que é mais fácil para você depois, né, manusear ali, que tal se Descartar. você oferecer numa taça? Não precisa ser a taça de cristal, mas que tal oferecer numa taça ou num copo bonito? Isso não é o esperado. Eu te encantei trazendo um pão de queijo, um cappuccino do Nat Fit DF, da minha Não, empresa. olha isso. Eu achei assim, super personalizado, olha. A sua essência, A minha essência. exatamente. Então, ó, aqui nós temos um exemplo. Então, por exemplo, no meu estúdio, você não vai chegar e vai encontrar algo assim. Porque isso daqui, ó, tem a ver com a Nath, Com a com a essência. essência da Nath. Uhum. Se você chegasse lá no meu estúdio e encontrasse isso daqui, depois de me ver,
né, o meu jeito, o meu estilo, as pessoas iam estranhar. Não combinaria. Nossa, não combina? Tá vendo a questão do personagem? Não tem como você ser um personagem. Isso, Não tem não como tem. você inventar uma de você. Por isso, a importância da conexão, da comunicação do online com o offline. Justamente. Você precisa ter essa coerência. Concordo com você. Tem que existir essa coerência para não causar estranheza. Então, você entende que tudo parte primeiro da sua essência, e quando você se posiciona partindo da sua essência, é sempre sobre você. É sempre sobre você, Só que justamente. aí, quando é sobre a sua essência e você busca fazer algo a mais para encantar, aí, É diferente, né? aí é puro luxo, né? Aí, quando você conquista um cliente, quando você surpreende, quando você encanta, esse cliente vai fazer questão de estar com você, de falar de você. É a tal da propaganda gratuita. Por que que todo mundo que vai no Starbucks quer fazer a propaganda e tirar foto com um copo? Por causa da, do atendimento, de ser personalizado, Isso. ser pra ele. Pelo que essa marca representa. Nossa, olha, eles colocaram o meu nome aqui no copo, que legal. Então, é o a mais. O empreendedor, Então, pegue a dica. isso é o encantar. E talvez você pense assim, não, mas quais são os segmentos que podem ser de luxo? Na verdade, o que é o luxo? É o melhor de cada segmento. Justamente, concordo. Então, independente de qual é o seu segmento, independente de qual é a sua profissão, é sobre você oferecer o melhor. O melhor atendimento, a melhor louça, tudo é o melhor. E essa questão da essência, ela é tão importante, por quê? Por mais que, né, estamos aqui no podcast da Natália Reis, beleza. A Natália tá aqui, de salto e tudo, mas mesmo assim, com a essência da empresa que eu criei, porque eu tenho uma essência da menina que veio de uma família de Minas, da roça, e eu nunca vou deixar de falar disso. Eu posso estar onde for, que essa essência minha, da simplicidade, ela vai caminhar comigo. Poderia estar aqui com uma taça, sim, mas pelo que eu quero apresentar, linkar a Natália do podcast com a Natália do Natfit Produtos da Roça, não iria combinar. Então, nada melhor do que uma canequinha. Tem um cappuccino maravilhoso aqui. Um pão de queijo que foi feito com muito amor. Quem disse que isso aqui não é um luxo? Exatamente. Isso é o luxo. É o melhor De, de cada marca pessoal, é o melhor de de cada cada segmento. segmento, é o melhor. Esse é o seu melhor. Isso daqui faz parte da sua marca. É o que eu Justamente. chamo de elementos de marca. Isso daqui são os seus elementos de marca. Os meus elementos de marca, pela minha essência e pelo meu posicionamento, são outros, e tá tudo bem. Alguns, vamos focar fotógrafos. Existe a Giovana, fotógrafa, que adora usar roupa social, que adora usar salto, que vai querer sempre estar ali com brilho, com uma roupa mais brilhosa. E tem aquela outra fotógrafa que ela vai usar um piercing, que vai ser tatuada, que vai ter o cabelo vermelho, que vai usar tênis. E qual a diferença? Cada um com sua Cada personalidade. um com a sua personalidade. Alguns vão se conectar com ela e outras com a Giovana. E tá tudo bem, é exatamente isso. É o Isso é o você. legal. É o você não querer esconder as suas origens. É É. você não querer esconder, porque isso faz parte da sua Uhum. história. Você vai estar conectada para sempre. Não tem como eu chegar, querer vestir uma personagem que não sou eu. O personagem, ele não se sustenta. Não sustenta. Pessoas se conectam com pessoas. E a gente gosta de pessoas de verdade. Eu me conecto muito com pessoas de verdade. E faço amizade e carrego pra minha vida. Eu não gosto de personagem. Quem é que gosta de personagem?
Só o da novela. Só Só o o da da novela, televisão. justamente. Então, chega um momento que empresas de personagem, elas não vão se sustentar. É sobre isso. Então, essa questão do posicionamento, do encantamento. E o encantamento que eu falo não é só para venda, é para tudo. É para tudo. É para a vida. Isso. Tem o exemplo da Mercedes-Benz, né? Que fabrica aqueles carros super luxuosos. Teve um período onde eles começaram a se incomodar. Por quê? Eles entenderam que eles tinham os melhores carros, os modelos mais cobiçados, mais luxuosos, as melhores tecnologias, mas que faltava a conexão com o cliente. E eles entenderam que não bastava ter o melhor produto. Eles precisavam se conectar com o cliente, eles precisavam do algo a mais. Então, muitas vezes nós pensamos assim: ai, mas qual é o seu maior diferencial? Aí a pessoa responde: ai, eu tenho um serviço de qualidade. Eu tenho um produto de qualidade. Isso é o básico, é a obrigação. Uhum, Se você quer vender um produto ou um serviço, que ele no mínimo seja de qualidade. uhum. Então, isso não é um diferencial, é uma obrigação sua oferecer algo de qualidade. E a Mercedes-Benz começou a desenhar um projeto focado exatamente na experiência do cliente. E foi Uau. quando eles definiram o tudo ou nada. Nós vamos oferecer tudo. Nós vamos ser os melhores. Não é só na qualidade, em tudo. Nós vamos ser os melhores na qualidade, vamos ser os melhores no atendimento, e foi aí que surgiu toda essa questão do encantamento. Então, é sobre o encantar, é sobre dar o nosso melhor, O algo a mais. o a mais. É igual uma pessoa que já veio aqui gravar comigo, me soltou esse insight, né? Não, eu tava esperando que eu fui convidado para o podcast, no máximo eu ia chegar aqui e ia ter um copo de água para mim. Mas E saber geralmente é o que que ia tem. ter isso, ter aquilo, o combinado não foi esse. Mas é o algo a mais, é o servir a mais. Até a roupa que você veste, o perfume que você coloca, não diz só sobre você, diz sobre eu quero receber aquela pessoa bem vestida. Porque ela merece Isso diz sobre o quanto você se preocupou em agradar. em receber essa pessoa. É igual quando nós vamos num casamento. Que nós fazemos? Colocamos a melhor Produzimos, roupa, a melhor produção. Por quê? Porque nós queremos demonstrar para a noiva, digamos, o para o quanto casal de noivos ali, o quanto nós nos preocupamos em estar ali de uma forma bem vista. elegante. É, só Uhum. que muitas vezes nós esquecemos que você não tem que oferecer o melhor só num evento, só para o noivo, só em numa festa. É o todo dia. Começa oferecendo para você mesma, e aí vai se tornar natural os outros verem esse seu melhor. Então, partindo de você, passa para os outros essa importância. Eu cuido de mim, ou seja, eu me respeito, isso significa que eu respeito você também. Uau, verdade. É. Igual hoje, né? Eu me arrumando toda semana, a gente grava, e eu gosto de dar o meu melhor para as pessoas que estão comigo. E hoje eu me vestindo, eu falei, gente, vou receber a Giovana, eu tenho que estar à altura dela. E é engraçado essa questão do merecimento, né? Tipo assim, vou me arrumar para você. Eu acho isso incrível. É igual você falou, a questão do merecimento. Como é que eu vou estar de qualquer jeito? Você vai olhar e vai falar assim, nossa, não teve o cuidado, não teve a atenção comigo. E às vezes é isso que falta, né? A gente entender que o nosso cliente não é ele que depende de nós. É a gente que Porque depende. que fotografia, por exemplo, tem um monte de fotógrafo. Somos nós que dependemos dele. Tem um monte de fotógrafo, Então, mas por que que eu quero fotografar é, com você? por quê? Então, é sobre nós entendermos que nós dependemos deles e dar o nosso melhor para eles. Concordo. Reconhecer isso, sabe? E não como, ai, que saco. Não é isso.
A mulher que entra no seu estúdio vai fazer um ensaio com você. O que que essa mulher não pode sair de lá sem o quê? O que que a Giovana tem que deixar como diferencial para essa mulher? Olha, quando ela chegar lá, ela vai com o objetivo de ter fotos bonitas para ter um posicionamento intencional. Sim. Mas quando ela chegar lá, apesar de ela encontrar essa Giovana de salto, essa Giovana, sim, ela vai encontrar sorrisos, brincadeiras, ela vai encontrar a música preferida dela, ela vai encontrar um espumante especial para ela, Uau! sabe? Ela vai ter a oportunidade de provar o famoso chá de ouro lá de Dubai. Olha aí, gente. Então, assim, é uma experiência Experiência, a palavra é essa. especial, assim. E não é só sobre o espumante, sobre o chá, mas é sobre o ambiente. Porque o que que elas falam, né, depois do ensaio? Eu me senti especial. Eu me senti importante aqui. E é isso. É essa Porque mensagem que essa é a você mensagem. quer deixar. Ela está lá, ela é importante. Não é simplesmente mais um ensaio. Não, É o ensaio é diferente. que ela vai lembrar pro resto da vida dela e É ainda vai sair diferente. indicando para as amigas. Porque Por eu... isso que é sobre o realizar sonhos. Ela está ali, essas fotos que ela vai fazer, ela não quer para deixar guardado. Ela tem um sonho, ela tem um ideal. E é isso que eu faço. Realizar o sonho delas da melhor maneira. Não é só ir lá e fazer a foto. E aí, quem tá assistindo a gente fica pensando, não, mas ela tá falando de fotografia, de imagem. E eu, no caso, que eu trabalho com alimento, eu procuro trazer o melhor doce, o melhor pão de queijo, o melhor queijo. Os feedbacks que eu recebo das minhas clientes, Natália, o doce lembrou o doce da minha avó. Eu não trabalho, não é só mais um produto. Eu trabalho com memória afetiva. Eu Isso. trabalho com experiência. E é aí que tá o luxo, né? O luxo é o quê? É você encantar. É você gerar uma memória positiva. Isso é o luxo. E lembra que eu falei? É o melhor de cada segmento. É a Natália dando o melhor, é o rapaz que vende a pipoca Dando o dando o melhor. melhor, é a cabeleireira dando o melhor, é cada um no seu segmento dando o seu melhor. E o que É vai se isso. sustentar no mercado é autenticidade. É você dando o melhor de você. Que você pode modelar alguém que você admira? Com certeza, né? Que a roda já foi inventada, então a gente modela aquilo ali. Mas não existe duas Giovanas. A Giovana que tá aqui na minha frente, não existe duas de você. Por mais que eu tente te modelar, mas eu nunca vou ser igual a você. Igual quando as pessoas vêm falar, ah, porque o mercado X está saturado. Por que que tá saturado? Ah, porque faz bolo. Não, não vai mexer com bolo, não, porque já tem gente fazendo bolo demais. Aquela pessoa tem aquela receita dela, tem um jeito de atendimento dela, você vai ter o seu. Esse é o diferencial. Quando eu criei o Natifit Produtos da Roça, que eu trazia queijo, né, da fazenda do Goiás pro DF, eu moro também ali no Gama. Lá no Gama, nós somos ricos da área rural ao redor. E tem uma feira gigante de queijo doce. Aí eu te falo, já pensou que se lá atrás eu tivesse ficado limitada, porque na cidade que eu queria começar ganhando meu público, não, porque lá tem uma feira gigante de queijo de doce. Quem vai querer comprar o Quem vai meu? querer comprar o meu? Eu não me limitei nisso. Eu me limitei que é o meu produto, é o meu atendimento. A Mariazinha que tá lá na feira vendendo o queijo dela, pode ser maravilhoso tanto que for, mas ela não sou eu. Entenda. As pessoas não é você, então não se limite no mercado onde, ah, eu não vou crescer porque já tem gente fazendo. Outras pessoas estão fazendo e você vai fazer o seu. Você vai dar o seu melhor, O seu o diferencial. seu diferencial. E o seu diferencial está exatamente em você ser diferente. Autenticidade. E a Isso. autenticidade, ela fica.
ela não sai do mercado. É sobre isso. É sobre isso. Autenticidade. Autenticidade e posicionamento. Se você tiver esses dois segmentos aí na sua vida, você já é de sucesso. E se você for um empreendedor, empresário, você pode ter certeza que você vai ficar aí no mercado. Eu não vou falar para sempre, porque eu não sei se a pessoa vai querer continuar para sempre, mas que você vai durar um bom tempo aí no mercado, isso é com certeza. Né, Giovana? É fato. É sobre a gente entender que podem ter vários, mas que eu vim para fazer a diferença. Não é só mais uma Giovana, não é só mais uma Natália. É a Giovana, é a Natália. É você entender que Deus te deu a sua vida para você cuidar dela da melhor forma possível. Eu sou inconformada por uma vida mais ou menos. Se Deus me deixou para ter a. Igual quando eu fui criar a receita do. Te contar rapidinho. Eu. A questão manada, efeito manada. Todo mundo só vai fazendo, repetindo padrão. E aí, eu na fazenda, quando eu comecei a produzir, e o queijo, todos os queijos que eu já tinha consumido, principalmente aquele frescal, quem conhece aí vai saber. Eles são mais salgadinhos, né? E eu ficava pensando, por que que todo queijo frescal tem que ser salgado? Gente, tem que ter algum motivo. E um dia eu questionei minha avó, a minha colaboradora, por que que o queijo tem que... Não, porque é assim. Eu não me sustento com a resposta porque é assim. Não, mas tem que ter uma explicação. Não, porque conserva mais. Eu falei, não, então vamos fazer um meio termo aqui, porque eu acredito que dá certo. Fiz com menos sal. Conservou do mesmo jeito. Ficou gostoso, mais gostoso ainda, né? Porque você passa a sentir o sabor do queijo e não o sal. Então, já parou para entender que é só repetição de padrão? É você tem que ser o diferencial, é você questionar o mercado. Por quê? Por que que é só assim, não pode ser assim? Acaba se tornando mais do mesmo, né? E o interessante é exatamente você ser o diferencial na sua área. Não é só mais um estúdio de fotografia. É o Não, não estúdio é. da Giovana. É Tá vendo que o isso. diferencial ele tá sempre acompanhando as coisas de sucesso? É incrível. Eu tô assim. A gente começa esse bate-papo, vai conversando, quando vê, não quer nem parar mais de falar, né? Giovana, você quer deixar algum recado para as mulheres que estão assistindo a gente, que talvez está passando por desafios aí na vida? Acabou de pegar o espelho ou o celular, se olhou, ela falou: Gente, eu tô com esse olhar perdido que ela acabou de falar. Porque a gente serve para alertar também, sabia? Porque se ninguém te fala, a gente falou que é alguma coisa que te despertou. Ela pegou ali o espelho ou a câmera do celular e olhou. Gente, não é que eu tô com esse olhar perdido. Eu tô com uma roupa linda, mas meu olhar. O que que você tem pra falar pra essa mulher? Primeira coisa, busque em Deus. Porque Deus é o. Sustento. Não diz na Bíblia, Deus é o nosso socorro, bem presente. Deus é quem está ali, né? Tem até uma música do Regis Danese que fala: não vai desabafar no Facebook, não. Você busque a Deus, fala com o teu Justamente. pai. É ele que vai te ajudar. E por mais que você não entenda, de repente, alguma situação ou um problema que você passe hoje, tenha a certeza de que tudo tem um propósito. Porque quando a gente entende que Deus não escreve certo por linhas tortas, ele escreve certo por linhas certas. Nós que muitas vezes não entendemos ou demoramos um pouco para entender. Eu lembro quantas vezes eu chorava e dizia: Mas meu Deus, mas não é possível, mas por quê? E como que eu faço uma coisa, eu estudo uma coisa, eu vou para uma faculdade, vou para outra, e como que não dá? Como? Mas existia um porquê. Se de repente eu tivesse encontrado a fotografia lá quando eu tinha meus 20 anos, não seria a mesma coisa.
não existiria o propósito. Então, às vezes, o que nos falta é entender os propósitos de Deus. Esperar em Deus. Espere em Deus. Acalme seu coração. Isso. Mesmo que hoje você não esteja entendendo. Espere em Deus, porque Deus te fez e você nasceu para dar certo. E você vai dar certo. Espera em Deus e vai dar certo. E acalme o coração, porque na tribulação você não consegue enxergar. Isso. Mas algo importante, não espere parada. Movimento gera movimento. Exatamente. Não espere parada. Faça a sua parte, que Deus Busca. fará a dele. Busque a Deus, mas busque fazer a sua parte. Não tem a história do... Gente, aquele que foi enterrado, que ficou 3 dias na cova, na tumba. Gente, como é que era o nome dele agora? Tcharam! Vai contando a história que você vai lembrar. Ele era o irmão, tinha 2 irmãs e ele morreu. Uhum. E essas irmãs falaram: Jesus, por que que você não veio salvar meu irmão quando ele estava muito doente? Gente, como é que era o nome dele? Me fugiu agora. Eu também não tô E recordando. Deus, depois que ele morreu, Jesus chegou, na verdade era Jesus, né? Jesus, por como que você não salvou meu irmão? E Jesus estava em outra cidade quando ele chegou e elas questionaram isso. E Jesus foi até o local onde ele estava, já tinha sido enterrado, e e naquela época eles colocavam uma pedra bem grande que tampava a sepultura. E Jesus pegou e falou para as pessoas: tirem a pedra. Jesus podia ter tirado a pedra? Sim, Podia. Mas ele falou: tirem a pedra. E depois que a pedra foi tirada, aí que Jesus ressuscitou o amigo dele. Então, o que que a gente pode tirar dessa história? a gente entende disso. Deus, Jesus, ele podia ter tirado a pedra, ele mesmo, e depois ressuscitado o amigo dele. Mas o que que ele fez? Ele pediu e esperou que alguém fizesse a parte. Então, muitas vezes o que nos falta é nós fazermos a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte? E aí Deus entra com a parte dele. É sobre isso. É sobre o ensinamento. Muitas vezes a gente fica esperando o que que eu faço, o que que eu faço e fica parado esperando. Só que Deus, ele vai fazer na sua vida o que é impossível para você. O que é possível para você, ele não vai fazer. É você que tem que fazer. Então, entregue na mão de Deus, confie, mas faça a sua parte. Acho que é isso. Tenho iniciativa, né? É, Uau, é isso mesmo. Acredito também nisso. Porque movimento gera movimento. Você parado, nada vai acontecer. No máximo, uma ansiedade. E a ansiedade vai atraindo outros sentimentos ruins, porque você paralisou ali. Você não saiu lá fora para ver a luz do dia. Como é que você pede para Deus te ajudar? Deus, me ajuda! Sendo que você não dá um bom dia para Ele. cadê a sua parte, né? Eu falo, até me emociono, E porque é o isso é muito, livre-arbítrio. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. é muito forte isso. Então, tome as rédeas da sua vida. Pare de ficar se colocando como vítima. Ninguém gosta de vítima. E Deus te deu uma vida extraordinária para você viver. Se Deus deixou tudo, se Deus é amor e deixou tudo de bom para a gente poder viver, se a gente não está acessando isso, é porque alguma coisa a gente está fazendo de errado. Então, que a gente pare, respire, acalme nosso coração e comece a observar. O que eu tô fazendo de errado? Não é Deus que tá fazendo de errado com você, não. É você que tá fazendo de errado. O que que falta? Eu fazer. Decisão.
Ai, a gente vai conversando, vai se emocionando. Daqui a pouco eu falo, Everson, traz um lencinho aqui. Daqui a pouco chora. É. Giovana, é isso. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com você, porque momentos na vida também são únicos. É igual, não vai existir, por mais que a gente se encontre novamente, vão ser outros momentos. Igual a esse, ele é único. Então é desse momento que a gente transforma ele em único e especial. E eu não canso de agradecer. Eu sou muito grata a Deus, primeiramente, e a oportunidade das pessoas estarem com a gente, porque ninguém é obrigado a estar com ninguém. Mas a partir do momento que você toma a decisão, não, eu vou lá, eu vou honrar, eu quero estar com ela. Isso é um presente para mim. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Que nós caminharemos aí juntas em novos projetos, mas levando sempre uma luz no final do túnel para quem precisa. Eu agradeço imensamente o convite. Me senti especial, honrado por estar aqui. Me senti especial em ser recebida pelo jeito Natália Reis, com um café quentinho, com um pão de queijo. E desde já quero convidar você e as mulheres que estão nos assistindo a visitarem o meu estúdio também, que Uhum, fica no edifício De Union. E para nós podermos gerar essa conexão também, né? com certeza. Porque do mesmo jeito que a gente tem algo a ensinar, nós sempre temos algo a aprender. E como ontem eu te falei na nossa conversa, né? Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas eu já aprendi com você. Que foi o que eu te falei ontem, né? Falei, nossa, olha, Eu tava buscando essa resposta. essa, isso que você está me falando veio de encontro exatamente com o que eu precisava. Uou, Então Deus, ele usa pessoas e ele une propósitos. Então, muito obrigada por estar aqui e está e estão todas convidadas para estar mais perto de mim, com conhecer um pouco certeza. mais do meu trabalho e Dá a oportunidade de te passarmos mais conhecer, né? momentos juntas. É Dá a isso. oportunidade de conhecer seu trabalho. Eu futuramente estarei lá no estúdio da Giovana, estarei compartilhando, porque eu quero que mais mulheres acessem isso também. Aqui na descrição do vídeo vai estar o Instagram da Giovana com contato. Falem com ela, não perca essa oportunidade, porque eu tenho certeza que será um diferencial na sua vida, assim como já está sendo na minha, de estar nessa energia tão maravilhosa aqui. E é isso, vamos ficando por aqui. Gratidão a vocês que tiraram tempo aí para nos assistir. E finalizo mais um episódio do Papo que Rende com Natália Reis de uma forma muito especial e com a palavra gratidão. E é isso, até o próximo episódio do Papo que Rende com Natália Reis.